Gilberto Melo e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo a esse espaço que é feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Pessoal, hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito interessante. Continuando o nosso curso a respeito da magia das ervas, hoje eu vou falar para vocês sobre as plantas e o Feng Shui, a utilização de plantas dentro de casa e plantas que a gente tem que tomar um certo cuidado energético na hora de escolher o melhor local para colocá-las, tá? De modo geral, plantas produzem uma boa frequência energética para o ambiente, porque as plantas elas estão vivas, né? Então, quando você coloca plantas dentro da tua casa, você está trazendo, na verdade, vida para dentro da tua casa. Você está trazendo energias positivas. As plantas elas absorvem energias negativas de um ambiente, atraem a prosperidade, porque a planta ela carrega o axé de Osai, né? Do Senhor das Folhas, do Homem Verde para o pessoal da Wicca. Essa força da vida, né? Que o verde carrega. Então ele é muito bom para trazer para dentro de casa. Verde é a cor da cura, é a cor do equilíbrio. Então quanto mais coisas nessa tonalidade, sobretudo coisas vivas, melhor para você, melhor para o ambiente, tá? Então, de modo geral, as folhas elas são muito importantes. Para quem tem essa tradição umbandística, candomblessista ou a matriz africana mais forte, existe um ditado antigo que diz que sem folha não há orixá, ou seja, a energia dos orixás se concentram nas folhas. Por isso que é tão comum, como a gente já viu no decorrer dessa série de aulas, né, a respeito das defumações, dos chás, dos banhos e tudo mais que a gente já aprendeu a respeito de ervas. Se você ainda não assistiu, na descrição desse vídeo vai estar a playlist completa do nosso curso, tá bom? Que é um curso que já tem aí bastante aulas a respeito só das ervas. São horas e horas de estudo estudando o verde. Mas vamos lá, então a gente já viu que de modo geral plantas são muito boas e tenha elas na sua casa. Porém, algumas plantas, pela sua própria natureza, não são tão adequadas para certos ambientes. Um exemplo, plantas que tenham espinhos. Essa aqui é uma espada de São Jorge, né, ou espada de Ogum. E se vocês repararem bem, ela tem um espinhozinho na ponta, tá vendo? Apesar de não espetar, tem esse formato de espinhos. E tem a energia de Marte muito forte. Não se deve ter uma planta como essa, por exemplo, no quarto de casal ou no seu quarto em particular. Não é plantas que tenham espinhos. Não devem ser colocadas em ambientes onde há um convívio social. Exemplo, quarto de casal, sala onde a família se reúne ou ambiente onde a família se reúne, tá? Gilberto, aonde que eu posso colocar então a minha espada de São Jorge, que é uma planta que muitas pessoas têm? O melhor local são locais abertos, como quintais, varandas, terreiros, né? Ou o banheiro. Uma plantinha dessa no banheiro é muito bom também, porque banheiro normalmente, quando carrega água com detritos, tem energias negativas, tem energias de baixa frequência lá. Então ter uma planta como essa no banheiro é muito bom. Inclusive, gente, busquem ter uma plantinha no banheiro, porque as plantas, elas transmutam energias, tá? E como eu falei, a energia do banheiro é um pouquinho mais densa, geralmente, do que o resto da casa, tá? Então essa é a primeira restrição que a gente visualiza. Outra questão muito importante, já volto, samambaias. E aqui entra todas as classes de plantas que crescem para baixo. Percebam que a samambaia, quanto mais ela cresce, maior a curvatura dela para o solo. Plantas como essa devem ser evitadas o uso e a utilização delas dentro de casa, tá? Essas plantas elas devem ser colocadas sempre em ambientes externos. Por quê, Gilberto? Plantas como samambaia, jiboia, plantas que crescem para baixo, são plantas que minam com a nossa prosperidade, tá? Elas descem para baixo. Aí eu sei que tem uma planta, se eu não me engano, que é dinheiro em penca, que também cresce para baixo. E muitas pessoas ficam com essa dúvida. Essa planta ela tem uma outra característica, mas mesmo, por exemplo, essa, eu recomendo que seja colocada numa varanda, numa área externa, tá?
a sua casa. Gilberto, eu não tenho varanda, eu moro em apartamento. A área de serviço, entendeu? Plantas assim não são interessantes serem colocadas na sala ou no quarto. No quarto, inclusive, elas podem minar a vida sexual do casal, energeticamente falando. É claro que existem outras variáveis que podem cortar ou ampliar esse efeito. É só, assim, de modo geral, a orientação que a gente indica às pessoas, tá? Algumas plantas com espinhos, por exemplo, só do lado de fora. Gilberto, mas eu não consigo, ela tem que ficar ali, ela pode ficar? Pode, entendeu? Aí você vai compensar a prosperidade, a sexualidade de uma outra forma, com outro elemento. Mas se houver essa possibilidade, seria bastante interessante. Gilberto, mas quais plantas então eu posso colocar de dentro de casa? Algumas plantas, como a Comigo Ninguém Pode, são plantas venenosas. Então, quem tem criança em casa, quem tem animaizinhos de estimação, tem que buscar entender se a planta que ele coloca dentro de casa não é venenosa. Mas, por exemplo, plantas como o bambu da sorte, que é maravilhoso, tá, gente? Um bambu da sorte na casa atrai a prosperidade, equilibra a energia do ambiente, equilibra o fluxo energético, atrai saúde, vitalidade. Bambus, de modo geral, são muito bons. Coqueiros, de modo geral, são muito bons, tá? Outras plantinhas simples, tá vendo? Como essa daqui, são muito boas também para o ambiente de casa. Qualquer planta que cresça, as plantas, de modo geral, são bons você ter dentro de casa. Outra questão, Violetas na Janela. É um livro muito bom, mas não recomendo que vocês tenham Violetas na Janela. Atrai solidão para dentro de casa, tá? Não é interessante que vocês coloquem realmente essas violetas. Cactos, então, já tem até um vídeo no canal onde eu falei sobre isso. Cactos também você tem que tomar muito cuidado. Cactus não é bom porque, além de ter espinhos, que a gente já visualizou, cacto vive num ambiente inóspito, num ambiente sem água. Água é a energia da vida. Pelo Feng Shui, a água pura, né? É a água que flui, é vida, é energia, é cura, é equilíbrio. Cacto vive sem água, cacto vive numa zona difícil. Então nada de colocar cacto no quarto, na janela, na sala. Eu gosto muito de cacto, mas eles vão ficar na área externa da minha casa, tá bom? Muito importante vocês se atencionarem a essas questões, porque são coisas simples, mas que quando vocês querem compor o ambiente, quando vocês querem estruturar o ambiente, devem ser levados em consideração, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Desejo que a grande Deus abençoe a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.